Rádio Rosário. Você pode interagir conosco. Inscreva-se no canal. Deixe o seu like. Se quiser, também comente e compartilhe este vídeo. Agora para você conferir a nossa entrevista desta manhã de terça-feira com 9 graus de temperatura, nós estaremos conversando com o deputado estadual Edgar Preto. Bom dia, deputado Edgar. Bom dia, prezado Marcos. Agradecido aí pela generosidade de vocês aí da Rádio Rosário, fazer esse contato conosco, que aproveito para saudar todos os teus ouvintes, o povo aí de Serafina Correia da região, meus queridos amigos e amigas. Tem uma relação aí já antiga com o grupo das Amigas Felizes, então aproveito esse espaço nobre e transmito uma lembrança e um abraço a todos os teus ouvintes aí, viu? Deputado Edgar Preto, só para o nosso ouvinte ter uma lembrança, ele é filho do saudoso deputado Adão Preto, 12 anos praticamente que nos deixou e deixou um grande legado na política brasileira, e o seu filho, o deputado Edgar, que a gente vai conversar, ele está seguindo esse legado na política. Deputado, a bancada do PT, na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, protocolou o projeto de lei para a criação do programa de subsídio de juros e fundo de garantia de crédito. A questão econômica, deputado, ela está diretamente afetada pela crise sanitária gerada por essa pandemia. E como esse projeto de lei pode contribuir com essa situação, deputado? Então, Marcos, a nossa bancada do Partido dos Trabalhadores, em que pode ser uma bancada de oposição, não tem se furtado a dar nossa contribuição, oferecendo a nossa ajuda política, apresentando proposições, especialmente direcionada a formular política para setores que estão muito impactados pela pandemia, que vêm sofrendo, que estão se empobrecendo e que precisam da participação do Estado. No caso, as nossas pequenas e microempresas, que é um assunto que diz respeito a esse nosso projeto de lei. As pequenas e microempresas, Marcos, são responsáveis por 60% do emprego gerado no nosso Rio Grande do Sul. Quase a metade do PIB gaúcho vem desse setor. E estão, como eu disse, drasticamente sendo impactados pela pandemia. O levantamento que se tem é que 70%, ou seja, de cada 10, 7 pequenas, microempresas, trabalhadores informais, nossos comerciantes, estão operando no vermelho. Muitos deles, infelizmente, 20% dos bares e restaurantes fecharam suas portas, Rio Grande afora, Brasil afora. Então não tem outro jeito, em momentos como estes, de uma crise tão aguda, de um setor que é tão importante para a economia, para a geração de emprego, o Estado tem que participar. Então nós protocolamos na Assembleia, já fazem em torno de 3 meses, um projeto de lei para solicitar um crédito emergencial, uma ajuda emergencial aos pequenos, micros, médios comerciantes. São 2 características, Marcos, que tornam esse crédito realmente especial. Uma delas é o tempo e o juro. No nosso projeto está sendo solicitado 1 ano de carência e 2 anos de prazo para ser pago. Porque no momento de crise, não é possível você emprestar um dinheiro e esperar que no mês seguinte comece a ser pago, porque não terão condições quem adquirir esse crédito, né? Segundo, juro zero, porque é justamente uma política pública diferenciada. E o mais importante é sem burocracia, porque às vezes, ou muitas vezes, os governos criam crédito, linhas de financiamento, que é um verdadeiro faz de conta, porque aqueles que mais precisam, Marcos e ouvintes, não conseguem pegar. Então, o fundo de aval garantidor que você citou, é o que está incluído nessa nossa proposição, seria desburocratizar, seria, em resumo, para os ouvintes compreenderem, através do fundo, o governo ser o avalista de cada um desses financiamentos. Porque quem está inadimplente no banco não tem como comprovar a renda, não tem mais avalista. Muitas vezes está com as negativas inadimplentes, né? Não tem como, pelas regras normais do banco, conseguir sacar um crédito como esse. Então, o fundo de aval garantidor, que seria constituído a partir do momento da criação do crédito, é garantir que todos possam ter acesso. Com isso, nós achamos que verdadeiramente o governo poderia fazer frente para um setor que tem uma enorme, extraordinária importância na nossa economia e na geração de emprego. Então, esse é o nosso projeto de crédito emergencial para as pequenas e microempresas com fundo de aval garantidor, viu, Marcos?
Deputado, quem seriam os principais beneficiados através desse projeto? Todas as empresas que estão no Simples Gaúcho caracterizadas como pequenas e microempresas, ou trabalhadores e trabalhadoras informais. Nós iríamos democratizar de uma forma extraordinária. Fizemos, inclusive, os cálculos. Além de apontar a fonte de financiamento, fizemos os cálculos para o governo de que se ele colocar 50 milhões para um setor que é responsável por quase a metade do PIB da nossa economia, com 50 milhões garantindo juros zero por 3 anos, nós poderíamos colocar pelo Banrisul, pelas cooperativas de crédito, ou qualquer outro banco particular que poderia se inscrever para operacionalizar esse crédito, R$1 bilhão, Marcos, em financiamento com juros zero. Então veja que seria um grande investimento o governo disponibilizar 50 milhões ou 100 milhões, daria para colocar 2 bilhões de financiamento. Então, nos nossos cálculos, um projeto tecnicamente muito bem elaborado. Dissemos, inclusive, ao governo que não se preocupe com o protagonismo do PT. Se o governo achar que vai dar protagonismo à bancada de oposição, não tem problema. É só o governo mandar um projeto semelhante a esse, nessas características, que a nossa bancada retira o projeto e será um grande apoiador da matéria que venha de origem do Executivo ou mesmo dos seus deputados aliados aqui na Assembleia Legislativa. Deputado, 2 pontos fundamentais nesse projeto que a gente pode destacar, que é exatamente a ajuda por parte, através das empresas que estarão recebendo este aporte financeiro, mas, por outro lado, também a manutenção dos empregos, que é muito importante neste período que a gente está vivendo, deputado. Sem dúvida, o desemprego, como tu deve estar acompanhando, viu, Marcos, tem diminuído drasticamente, não só no Brasil, mas aqui no Rio Grande do Sul. Ontem eu vi uma notícia que eu fiquei muito impactado, assim, negativamente. Eu vi Caxias do Sul, que é uma região totalmente diferenciada do nosso Rio Grande do Sul, a Serra Gaúcha, por muitos considerada como a Europa Gaúcha. Em um ano, aumentou 25% o número de pessoas que foram para a extrema pobreza, porque as pessoas perderam o emprego, ou estão perdendo seus empregos, não tem auxílio, não tem ajuda de políticas públicas. Muitas e muitas pessoas, infelizmente eu digo isso, viu? 400 mil famílias gaúchas estão vivendo abaixo da linha da pobreza, e isso tem aumentado drasticamente, especialmente nos últimos 2 anos. Então não tem outro jeito. O governo não pode ficar fazendo de conta que está governando, né? Falando muito bem que o governo está na internet e na televisão, mas está, na nossa opinião, totalmente desintonizado com a vida real, com o cotidiano que as pessoas vivem. Então nós precisamos se mover. Não é mais possível conviver com a queda da nossa economia. O ano passado o nosso PIB caiu 4,7%, Marcos. Aí a justificativa que se tem é a crise, que a verdadeira crise existe. Mas por que Paraná a queda foi 1,9%? Por que Santa Catarina foi 1,6%? E o nosso estado, que tem uma estrutura completamente diferenciada positivamente, foi quase 5% a queda do nosso PIB. Então nós estamos sofrendo, sim, da falta de iniciativa, de olhar, de atenção do Estado para o setor produtivo, como você disse, que gera emprego e que pode possibilitar uma maior arrecadação. Então, nós temos que colocar o aparato do Estado a serviço de setores que estão sendo impactados drasticamente em função da pandemia, da economia que já vinha cambaleando, né? Então, nós temos que se mover. Não dá para o governo ficar na choradeira, na reclamação e botar a culpa nos outros. Tem que agir. Dá para fazer mais com o que nós temos. Na minha opinião, estamos também com a crise de governança. Essa é a minha opinião, viu, Marcos? Deputado, nós temos algum prazo para entrar na pauta de votação esse projeto de lei? Olha, Marcos, ele está protocolado, como eu disse, em torno de 2 meses. Ele está ainda na CCJ. Ele poderia já ter tido apreciação na CCJ e ter a sua tramitação e mais uma comissão de mérito, estar apto a ir ao plenário. Tu sabe que a Assembleia Legislativa, como eu sempre digo, é uma casa política. E ela às vezes se move, ou o ritmo da tramitação legislativa de uma matéria acontece pela movimentação da sociedade. Então nós vamos agora passar a organizar encontros com as associações dos municípios, associações comerciais, para apresentar esse projeto totalmente viável, tecnicamente muito bem elaborado, inclusive dizendo, se tiver uma outra iniciativa, de uma outra bancada, de um outro parlamentar, ou mesmo do Executivo,
tem que apresentar para a sociedade. O que não dá é para continuar de braços cruzados, vendo as coisas acontecerem, vendo esse setor cada vez mais ser impactado, fechando as suas portas, e o Estado não fazer nada. Nós temos que agir, né? Nós conversamos aqui no Realidade nesta manhã com o deputado estadual Edgar Preto, do PT, trazendo informações, juntamente com a bancada do partido, que na Assembleia Legislativa Gaúcha esteve protocolando um projeto de lei para a criação do programa de subsídio de juros e fundo de garantia de crédito para auxiliar as empresas e para a manutenção de empregos neste momento complicado da pandemia. Obrigado pela participação, parabéns pelo seu trabalho desenvolvido na Assembleia, deputado. Obrigado, viu, Marcos, pela generosidade do espaço de vocês aí da Rosário, e transmito mais uma vez um grande abraço a todo o povo de Serafina Corrêa dessa região. Espero que em breve, pessoalmente, possa revê-lo. Tudo de bom aí, viu?